Senhor presidente, quero falar sobre, e nobres pares, vereadores e vereadores, sobre o acidente que houve ali no Fátima, na Domingos Quez, na Amadeu Rossi, no entroncamento ali, né? Porque a gente sabe que foi aprovada aqui na casa a troca de iluminação. Mas ali na Domingos Quez, uma rua, quem vai no SESI, né? Toda escura. E também o trevo que foi feito. O trevo era para ser feito um trevinho, aos nobres pares que estão aqui, principalmente quando foi o luz, cor e flor. Eu não estou dizendo que foi uma centena, mas dezenas de reuniões a gente foi lá com o secretário de transporte, que é um carimbador de aumento do transporte da tarifa do ônibus em Caxias, né? E paquímetro, e aumenta paquímetro e tudo, né? Mas ele esteve lá com nós, muito mais que uma vez. Muito mais que uma vez para fazer essa sinalização. Nós pedimos uma sinalização mínimo, uma sinalizaçãozinha. Declaração de líder da bancada do MDB. Nós não estamos pedindo investimento. É um grande investimento? Não. É uma tartaruga lá na rua, é um lápis lá na rua, alguma coisa que precisava ser feito. Alguma coisa precisava ser feito. E assim, agora acontece um atropelamento. O diretor de trânsito esteve lá mais que uma vez, senhor vereador Gil, nosso líder do governo. Isso foi em 2001. O que ele dizia para nós? Faltava tinta. Faltava onde fixar as tartarugas. Agora, eu acredito que falte mais de um ano vontade. Vontade política. Vontade. Porque outra coisa não pode. Então, esse atropelamento que aconteceu, provavelmente, se comenta que foi até um racha, pode ser, mas se fosse um racha, essa pessoa podia ter perdido a vida, como morreu lá essa pessoa. Mas também teria corrido, esses carros estavam com essa alta velocidade, teriam se arrebentado tudo também. Porque porque nos prometeram até uma rotatória lá. Vai ser uma rotatória. Vamos pôr um lápis. Vai ser, alguma coisa vai ser feito, mas até agora, é ali uma coisinha tão simples. Não estamos pedindo obra. Aquele bairro paga imposto. O vereador Bressan, que está aqui, esteve lá na inauguração do Crisan, do mercado Crisan, aumentou a população lá do Crisan, que é a pessoa do Fátima, que está indo lá, vereador está indo lá no Crisan direto. Aquele trânsito aumentou bastante. Aumentou bastante. Então a gente está pedindo, não estamos pedindo picanha, estamos pedindo feijão com arroz para esse governo. Nós não estamos pedindo feijão com arroz. Uma coisinha simples, muito simples para ser feito. E foi mais que uma vez. Reunimos com o secretário na secretaria. Reunimos com o secretário lá no local. Começamos a primeira reunião, foi lá em novembro de 2021. Depois disso, várias reuniões. E assim, daí acaba, talvez, esse atropelamento, como disse, para alguns também não é ninguém, porque era um morador de rua, né? Mas para nós era uma pessoa humana que morreu. Era uma pessoa humana que morreu, porque podia ter, agora, daqui mais uns dias, começa as aulas ali no Apolinário. Esse horário, um pouquinho antes, um pouquinho depois, muita gurizada vão a pé por ali. Muitos estudantes vão por ali a pé. Então, assim, e a gente, depois que aumentou a rotatória que ali frente ao Crisan, que entra para Rondon. E ali a gente está pedindo, foi dito, não, isso aqui é fácil de fazer. Vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã. E até agora estamos aguardando e nada. Senhor parte, vereador Gil. Vereador Rafael também. Bom, importante tema, vereador. Mas só para complementar, dizer que estive essa semana reunido com o secretário de trânsito e verificamos essa situação também, tá? Isso está no radar, tá? Está para uma das obras que está na pauta do secretário, mas dizer que lamentamos esse acidente ocorrido ali. Contudo, esse acidente, como foi dito pelo vereador, ele foi devido a um racha, né? Então, tendo ou não tendo sinalização ali,
essa situação poderia acontecer. Então, não atribuir a causa desse acidente à falta de sinalização. Contudo, a Secretaria já está, vamos dizer, providenciando, porque é uma região também que tem escolas por perto, é uma região importante. Obrigado. Obrigado, vereador Gil. Sua parte, vereador Rafael. Vereador Renato, esse crime doloso que teve nesse local, porque o marginal que matou esse cidadão, ele não prestou socorros, né, para essa pessoa que podia ter uma sobrevida a partir de um socorro. Então, a gente não sabe se ele morreu ali por falta de socorro ou na hora. Mas sabe, vereador, o senhor toca bem a questão da escola. O senhor sabe que eu fui, antes do período eleitoral, aí por junho, depois em setembro, estive na Secretaria do Transporte. Eu quero parabenizar todos os servidores da Secretaria e os cargos em confiança do transporte. São pessoas do bem, pessoas que trabalham. Mas sabe, vereador, eu voltei agora, de novo. Sabe o que eles têm dito para mim? Aqui a gente tem atendido algumas prioridades, vereador, de algumas pessoas, daí a gente não tem tempo, assim, de alguns colegas, assim, a gente está atendendo as prioridades. Eu peço ao líder do governo, né, que tem pedidos, inclusive no bairro que o senhor mora, vereador, que faz 1 ano e meio que que tem protocolado, né, indicações protocolado e não andam. E é prioridade. Prioridade em frente à escola, prioridade em frente a empresas, e a gente não consegue avançar nesses pedidos. E vai acontecer acidentes. Então, aliás, já acontecem, em frente ao Centro Espírita, vereador, o senhor sabe onde é que é. Sim. Né? Ali na UBS, ali do Cristo Redentor, naquele cruzamento. Toda semana acontece um acidente 2 e não foi feito nada. Então, para alguns é prioridade, para outros fica no final da fila. Como isso daí? A gente sabe que foi perdida uma vida por negligência de um cidadão, mas quem sabe na luz do dia, por falta de sinalização, poderão outras pessoas serem vitimadas. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Sua parte, vereadora Tati. Vereador Renato, é um assunto sem dúvida importante e a gente pensar em como trabalhar para a prevenção desse tipo de situação. A gente tem situações, inclusive no industrial, de loteamentos, né, que foi feito toda a parte da estrutura viária, que já tem asfalto pronto, e que os moradores têm que chamar, né, a fiscalização de trânsito, brigada militar, porque estão acontecendo rachas dentro desses locais, né, onde tem os loteamentos construídos, e a população acaba se aglomerando, motos, carros, e fazendo racha. E embora seja um local que, teoricamente, né, não esteja ainda habitado, não tenha casas, mas as pessoas acabam fazendo isso e pode acontecer de causar um transtorno, uma morte, algum acidente entre eles nesses rachas. Então, é muito perigoso, realmente, a gente fica assustado com a forma como as pessoas não se colocam no lugar do próximo, não tem empatia, porque pode acontecer um acidente, ninguém está livre, mas presta socorro, né? Talvez esse cidadão pudesse estar hospitalizado, pudesse ter uma sobrevida se tivesse tido esse cuidado com relação ao motorista, né? Então, a falta de empatia do ser humano com o próximo é algo que é, de fato, assustador. Obrigado pela sua parte. Infelizmente, isso tem acontecido na nossa cidade. É mais que uma vez que tem acontecido isso. Mas, vereador Gil, se tivesse a rotatória, com certeza, esse carro, eles não passariam com essa velocidade que eles passavam. A rotatória é obrigado a segurar ou arrebentar por cima da rotatória. De que como que vai fazer uma rotatória? Nos mostraram o projeto de uma rotatória. Se eu mostrar o áudio, eu fico com vergonha de mostrar o áudio, porque da secretaria dizendo, nós vamos fazer isso amanhã, nós vamos fazer depois da manhã. A gente reuniu várias vezes, porque eu detesto vir em tribuna falar as coisas. Quando vem falar, porque a gente está aqui angustiado porque quando acontecem essas coisas. Porque nós vamos lá, a gente marca com o secretário vai lá, parece que mostra boa vontade, vai o diretor, o secretário tira férias, vai o outro diretor, nós vamos fazer isso aí. Nós não estamos pedindo, o que tem que se fazer? Botar uma sinaleira, botar uma rotatória, Não, vocês têm os técnicos aí. Uma declaração de lei do presidente para poder encerrar. Quem tem os técnicos é a secretaria. Quem pode dizer o que pode ser feito é a secretaria. Declaração de líder, presidente. Desculpe, declaração de líder da bancada PCdoB. Então, porque nós, lá atrás, como disse, né, no Músico Osgre Flor,
Foi um dos pontos que foi marcado, foi dito assim, aqui uma coisinha aqui que foi feito. Uma parte, coisa, vereador. A cerca. Tem uns vizinhos ali próximo. A cerca deles é sempre nova. Eu falo principalmente com o seu Antônio ali, né? Não é porque ele é caprichoso. Ele diz assim, porque ele diz que não é caprichoso. Eu acho que ele é caprichoso. É porque a cerca dele é arrebentada com frequência. A cerca de ferro. Que os carros vão lá e invadem. Se tivesse feito alguma coisinha, um mínimo, não é, essa é uma morte. Mas poderia, ali é um trecho onde que as pessoas caminham. De manhã tem umas senhoras caminhando, tem os senhores caminhando. Além do passeio ser muito estreito, de um lado praticamente não existe, e do outro, que é do SAMAI, que é para aumentar. Tive essa semana, inclusive, também conversando com o pessoal do SAMAI, né? Então, algumas coisinhas a gente tem que saber que num ano e pouco não dá para ser feito algum... foi feita uma tentativa. Nós te propomos, disseram, onde é que se compra essa tinta adequada? A gente foi atrás. Onde é que compra a tinta? É uma lata de tinta, uma latinha de tinta. O nosso comércio ia ajudar para comprar essa latinha de tinta, para sinalizar melhor. Não, essa tinta não tem aqui na cidade, não tem próximo. As famosas tartarugas, porque para nós o que fosse feito, talvez não resolvesse isso. Não, vai ser feita uma mini rotatória. Para nós, o que fosse feito, talvez não tivesse salvado essa vida, mas pode salvar algumas futuras. Senhor parte, vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereador Renato. O tema do senhor é muito importante, vereador Renato. Nós aqui estamos falando de vidas. E, vereador Renato, pelo menos no meu gabinete, e acredito que o seu, depois de 6 legislaturas que o senhor está na casa, né? Mas para mim é o campeão. O campeão de pedido dentro do meu gabinete se chama quebra-molas. Eu nunca vi tanto pedido de quebra-mola. Chego a ter numa rua, vereador Renato, 2 pedidos para a mesma rua. Então o senhor imagina o que a população passa com os nossos motoristas. E aqui eu vou... Olha, é difícil às vezes a gente falar, né? Porque parece que quando a gente pede fiscalização e blitz, parece que é a indústria da multa, né? É para multar, para multar. Mas o desrespeito, vereador Renato, é muito grande. Infelizmente, olha, eu tenho lá na minha região, vou falar do bairro São Caetano, que está sendo construída a Radial Sudoeste, que é na João da Costa, e ela tem diversos, né, pontos que vai ser de cruzamento. Toda semana tem um carro que invade uma cerca, né, um que não para. Então, o desrespeito... E existe a placa, vereador. Só que, claro, depois ela vai se tornar a principal do bairro, né, então ainda não tem como pintar, vai ser feita a pintura posterior com a obra inaugurada, mas existe ainda as placas, é claro, de sinalização, e a gente tenta a todo momento só se ficar um em cada esquina para ver se o desrespeito, sabe, esse desrespeito do motorista, ele tenha pelo menos, né, a atenção de parar e olhar e depois cruzar. Então, vereador Renato, sinceramente, é difícil lidar com o nosso motorista de Caxias do Sul. Eles acham que podem tudo, fazem o que querem, andam acima da velocidade, e quando a gente pede um pouquinho de fiscalização, eles dizem, é para multar. Mas se tu está no teu limite certo, tu não vai ser multado. Se tu está fazendo as coisas certas, tu não vai ser multado. Mas essas tragédias que acontecem e esses muros que são caídos a toda hora, vereador Renato, infelizmente, porque os nossos motoristas é difícil de lidar. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Bressan. Eu sei que várias coisas, mas quando tem essas, que nem o senhor disse, essas blitz, ajudam bastante. Ajudam bastante. Evita muita coisa lá na frente. Evita até algumas famílias daqueles próprios que estão andando de salvar a vida deles. Então, quando acontece essas blitz, eu acho que é super importante. Mas vejo que, espero então que o líder do governo, o vereador Gil, está dizendo que essa possibilidade está no radar. Espero que dentro dos próximos 2 anos a gente não perca nenhuma vida ali, para que dentro desse governo ainda saia, porque foi lá no Músculo e Flor que foi feita essa solicitação. Foi feito, mas assim, como eu volto a dizer aqui, a gente não pediu um quebra-mola. A gente pediu que os técnicos fossem lá e com o prefeito, com o secretário, com o diretor, e dissesse o que é um paliativo. Não, é uma coisa para resolver. Não, a gente não sabe. Quem não é técnico, quem não entende, não está se metendo a colher no que não sabe. Nós sabemos que tem que ter uma redução, um redutor. Então, assim, alguém que se fizesse alguma coisa. Então, assim, foi lá, secretário, mais que uma vez,
pessoal do trânsito foi lá mais que uma vez. Nós tivemos ali mais 3, 4 vezes na secretaria. Assim, e dizendo, ó, começa hoje, faz amanhã. Primeiro era só tinta. Era tinta. Depois da tinta vinha como é que eu vou dizer? Primeiro nós propomos de comprar tinta. Disse que não tinha, bom, passou, ficou por isso mesmo. Mas eu gostaria também de entrar no outro assunto também. Além desse assunto, espero que está na mão do nosso líder do governo, espero que isso tenha retorno positivo para a nossa comunidade. Questão do afogamento que também aconteceu lá na barragem. Isso as duas mortes foi uma questão de, vamos dizer que seja 100 metros, 150 metros, uma longe da outra. Uma na Domingos Queza, na entrada do Navegar, e a outra ali dentro do Navegar. Eu sei que o SAMAI, nós reunimos com o SAMAI também, há poucos dias atrás. Eu estive lá falando com o diretor, com a sua equipe, né? O investimento que está sendo feito. E tem a depredação. Agora, eu vejo o trabalho aqui, incansável, do vereador Bortola, que tem cobrado do governo mais guardas municipais. Vereador Sandro, quando o senhor defende aqui na casa que seja usado algumas áreas de lazer, as barragens, para pesca, por que não pode? Em Farroupilha tem lugar para banho. Não pode ser, ter algum estudo em Caxias, pode ser feito isso, porque as pessoas, da forma que estão indo lá, fazendo o que querem, e vão lá. O SAMAI fez um investimento grande lá. Houve depredação de novo. Agora, se tivesse a guarda municipal, eu lembro lá atrás, quando estava a guarda do SAMAI, eu não lembro dessas coisas acontecendo. As pessoas tinham mais caminhando, estavam lá dentro caminhando, tanto aqui no Fátima, ali na Maestra, lá no Faxinal. A gente lembra quantas pessoas... tinha algumas represálias que não gostavam. Era pegado rede, mas quando tinha autorização, tem autorização que pode fazer a pesca. Então, sim, algumas coisas, se não for feita... Agora, esse rapaz aí, o Sandro, que morreu lá O rapaz veio para trabalhar em Caxias, morava há pouco tempo, de Minas Gerais, perde a vida aqui, né? O que ele conhecia de barragem? Quem que foi lá na frente dele com um cartazinho, dando uma instrução para ele, dizendo, porque eu lembro, eu posso aqui, parece que está indo para o governo agora o Mosquen, o Mosquen foi lá uma época, levou para o pessoal lá, panfletinho, passou de 1 a 1, como diretor do SAMAI, para as pessoas. Eu quero dizer, vereador professor Zanquim, este ano, nas barragens, principalmente ali do Fátima, morreu pouca gente, em virtude das pessoas que estavam entrando na represa. Uma pessoa. Então, pelo que as pessoas acessavam a represa, famílias inteiras. Então, quando se diz que está faltando guarda municipal em Caxias, isso pode ter certeza que isso está ocorrendo. Se vão botar mais um muro, vão gastar mais um pouco, vão investir mais um pouco, eu sei e reconheço o esforço do Benete, de toda a sua equipe. Agora, se não investir também na guarda, na conscientização das pessoas, a guarda esteve lá no presente também, mas foram lá falar com as pessoas. Olha, quem podia estar na rua, estava dentro, não estava na rua. Tinha famílias inteiras, podia ter uma tragédia ter sido maior. Então, eu vejo que algumas coisas que pode ser feito de uma outra forma, não só esperar quando acontecem tragédias. Mesmo, quero repetir, reconheço o trabalho do SAMAI que tem feito, mas se não tiver a Guarda Municipal ativa também, com mais eficiente, com mais efetivos, não adianta, porque isso tem que ser feito. E quanto à rotatória, espero não ter que voltar à tribuna com mais uma morte, porque logo vai começar, as caminhadas continuam ali próximo,
e as pessoas continuam precisando de alguma... do PDT, para que seja resolvido. Obrigado pelos apartes. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Ricardo Zanquim. Na tribuna.